Olá, eu sou o professor Everton Amorim e esta é uma aula de matemática. Esta aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e tem por objetivo ser ministrada no dia 9, das 14h30 até as 16 horas. Esse vídeo faz parte dessa aula e é um material que vai apoiá-la. A aula tem como agenda realizar a correção do último exercício, que foi passado no dia 2, que é um exercício que trata a respeito do conteúdo de fatoração. Esse exercício fala a respeito da fatoração da diferença de dois quadrados e também da fatoração do trinômio quadrado perfeito. Além disso, será abordado também nesse vídeo a respeito de equação do segundo grau incompleta, especificamente falando sobre como resolver este tipo de equação. E neste caso específico, a gente vai estar apresentando pela primeira vez esse tipo de equação para essa turma. Esse exercício foi o exercício da página 109, que tinha a questão 1, 2 e 3, e também da página 110, que tinha a questão 1 e 2. Nesse caso, um exercício de 5 questões. Iremos iniciar explorando a primeira questão da página 109. Na questão da página 109, nos é solicitado que seja feita a fatoração das expressões apresentadas abaixo. Se você observar, todas essas expressões são fruto, ou a gente pode dizer aqui que é o resultado daquele produto notável que a gente estudou, que tratava a respeito do produto da soma pela diferença de dois termos. Se vocês observarem, o produto da soma pela diferença entre dois termos tem como resultado o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E nessa questão, nós temos todos os itens já nesse formato. O que eu vou fazer é simplesmente retornar ao formato inicial que gerou isso aqui. Então, veja bem, o que é que está acontecendo aqui na letra A? Nós temos o x ao quadrado menos 49. Mas, se a gente tirar a raiz quadrada desse número 49, podemos perceber que 49 é o resultado de 7 ao quadrado. Desta maneira, nós temos apresentado bem aqui em cima o nosso resultado. X ao quadrado menos 49 pode ser representado como x mais 7 vezes x menos 7. Vejam só, exatamente o que eu estou falando para vocês. O produto da soma pela diferença de dois termos. Já a letra B traz para a gente 9a ao quadrado menos 4b ao quadrado. Everton, como é que eu faço para identificar quais são os números que tornam possível esse elemento ao quadrado? É só você colocar ele dentro de uma raiz quadrada. O número que é elevado ao quadrado tem como resultado 9a ao quadrado, é o número 3a, porque 3a vezes 3a é 9a ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo pode ser representado como o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. E aqui está o nosso gabarito. Todos os outros gabaritos seguem a mesma metodologia. É só chegar e identificar qual número torna esse número quadrado. O exemplo aqui, 4x ao quadrado menos 25x vai ser 2x mais 5y. E aí a gente segue da mesma maneira para todos. Everton, mas no caso das frações, olha aqui a letra G como é diferente. Mesma coisa, pessoal. Coloca uma raiz quadrada aqui e aí você vai identificar o que é que transforma, que número elevado ao quadrado se transforma em x ao quadrado sobre 4. X sobre 2. O x foi elevado ao quadrado, 2 foi elevado ao quadrado, então fica x ao quadrado sobre 4. Menos 1/9, e aí no caso aqui fica 1/3, a raiz de 1/9 é 1/3, então ficamos da mesma maneira. E aí concluímos essa primeira questão simplesmente por aquela regrinha lá que diz que a soma vezes a diferença de dois termos pode ser simplificada como x ao quadrado menos, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso é um produto notável que está nos servindo aqui nesse caso da primeira questão.
A segunda questão vai trazer para a gente mais ou menos a mesma coisa. Ela diz, decompõe a expressão em produtos de fatoração. Então, eu preciso transformar isso aqui em um produto de fatoração. Everton, mas isso aí não é a diferença de 2 quadrados. É sim, galera. É só você observar o seguinte, ó. Esse primeiro termo aqui, ele é x mais y, ele inteiro, tá bom? E ele está elevado ao quadrado. Ah, Everton, mas o segundo não tá. Gente, o segundo é 1. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Desta maneira, eu posso dizer a vocês com toda certeza que esse primeiro aqui todinho, ó, x mais y mais 1 vezes x mais y menos 1, tem como resultado isso aqui a partir do produto notável que eu acabei de explicar na questão anterior. Na letra B, da mesma forma, lembrando que 1 ou 1 elevado ao quadrado vai ser a mesma coisa, e aqui o 9a ao quadrado, eu posso, tirando a raiz dele, vai ser 3a. Então, 1, que é o número que está elevado ao quadrado, e não precisa nem aparecer, menos 9a ao quadrado. Se o 9a está ao quadrado, é 9a ao quadrado, então fica 3a, então o resultado aqui é 1 mais 3a vezes 1 menos 3a. Letra C, da mesma forma, letra D segue o mesmo formato que a primeira questão lá. Só que em vez de 1, agora eu tenho x ao quadrado, e aí eu represento da mesma maneira. Na terceira questão, é apresentado para nós como foi que esse personagem chamado Roberto calculou o produto de 21 por 19. E aí, lembrando daqueles exercícios que a gente fez anteriormente, que traziam coisas muito semelhantes. O que foi que ele fez aqui para ele calcular o produto? Lembrando que o que é produto? Produto é o resultado da multiplicação de 21 por 19. Ele fez 21 vezes 19, e ele disse que 21 vezes 19 pode ser escrito como 20 mais 1, porque o resultado 21 pode ser escrito como 20 mais 1. E aí, no caso do 19, ele disse que 19 é 20 menos 1. Então, ele escreveu aqui o quadrado de 20 menos o quadrado de 1, se aproveitando desse produto notável, e teve como resultado 399. Teoricamente, aqui no nosso exemplo, isso foi mais fácil. E aí ele pede para que você calcule os exemplos da letra A, letra B e letra C da mesma maneira, e eu acredito que o gabarito aqui já está suficientemente explicado, porque ele simplesmente seguiu os passos que foram colocados neste exemplo. Já nas questões da página 110, ele vai se apropriar de outro produto notável. Não é mais a multiplicação da diferença da soma pela diferença de 2 termos. Aqui ele vai se apropriar dos produtos notáveis que a gente chamou de trinômio quadrado perfeito, que diz que o produto da soma de 2 números pode ser escrito como o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E no caso do quadrado da soma de 2 termos, a gente pode escrever como o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mas eu vou escrever isso aqui na lousa também para a gente fixar. Olha aqui na nossa lousa, o quadrado da soma de 2 termos e o quadrado da diferença de 2 termos. Lembrando que esses produtos notáveis aqui a gente já estudou anteriormente, então, teoricamente, esse conteúdo já foi passado e vocês compreenderam. Mas é claro que, havendo necessidade de reforço, você anota aí no seu caderno e quando retornarmos ao grupo do WhatsApp, a gente pode conversar um pouco e reforçar como é que funciona esses produtos notáveis. Mas o que isso oferece de elementos para a resolução das nossas duas questões? Simples, pessoal. Nós temos aqui o resultado do quadrado da soma de 2 termos. Everton, como é que eu identifico para eu saber que isso aqui é o resultado de x mais 3, tudo isso elevado ao quadrado? Simples. Lá no quadrado da soma ou no quadrado da diferença, existem elementos que nos oferecem condições para tentar entender como é que isso aí funciona. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Veja só, aqui no quadrado, eu não sei se está dando para vocês verem,
mas já é o que vocês sabiam. Nós temos o seguinte: esse primeiro elemento vai ser lá aqui o primeiro elemento elevado ao quadrado. Este último elemento vai ser aqui o segundo elemento elevado ao quadrado. Como é que eu sei se eu estou lidando com a soma ou se eu estou lidando com a diferença? Aqui, ó, o meu sinalzinho positivo aqui. E como é que eu tenho certeza que esse vai ser x mais 3, tudo elevado ao quadrado? Aí aqui para o termo do meio, eu não sei que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quanto é 2 vezes x? É 2x. 2 vezes 3 é 6, então fica 6x aqui. Com o tempo vocês vão pegando o macete. Aqui, ó, x ao quadrado, então o primeiro termo vai ser x. Aqui é 64, então o segundo termo vai ser 8, porque 8 elevado ao quadrado é 64. Vai ser positivo ou negativo? Olha aqui qual é o elemento que está aqui. Negativo, então é x menos 8 ao quadrado. Vamos testar esse aqui agora. Os gabaritos já estão aqui, então a gente vai só observando. 9x ao quadrado. Que número elevado ao quadrado tem como resultado 9x ao quadrado? 3x. 25y ao quadrado. Que número elevado ao quadrado tem como resultado 25y ao quadrado? 5y. Então, vai ser positivo ou negativo? Eu olho que elemento está aqui, ó. Elemento positivo, resultado positivo. Aqui da mesma forma, x ao quadrado aqui vai ser x, a ao quadrado aqui vai ser a, aqui está menos 2ax, então aqui é a diferença, x menos a ao quadrado. Aqui 1, aqui menos 6m. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Veja só, pessoal, aqui tem uma pegadinha. Esse 1 aqui é o último termo. Esse 6m aqui é o do meio, esse 9 é o de antes. Se você reorganizar essa equação, se você reorganizar isso aqui, vai ficar 9m ao quadrado menos 6m mais 1. Então, tenham cuidado. Esse 9m ao quadrado vai ter 3m como resultado, o 1 vai ser 1 aqui como resultado, e o 6m é o resultado lá de 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes 3m vezes 1. E aí, como ele é negativo, aqui vai ficar negativo. Aqui, da mesma forma que os anteriores, a gente vai ter 1 meio de a menos 5b, tudo isso elevado ao quadrado. E assim, utilizando-se do ou quadrado da soma ou o quadrado da diferença, a gente resolve essa primeira questão. Obviamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só anotar aí que a gente vai tentar resolver lá no grupo, tá bom? Para finalizar o nosso exercício, a gente tem aqui a nossa segunda questão que diz: qual dos polinômios abaixo são trinômios quadrados perfeitos? Vamos fazer de conta que a gente não tinha aqui já a resposta. Então, vamos observar. A letra A é um trinômio quadrado perfeito? Para ser um trinômio quadrado perfeito, tem que obedecer, tem que estar dentro dessas duas fórmulas aqui que eu coloquei para vocês. Como é que eu sei que está dentro? Observa o primeiro, A ao quadrado. Se é A ao quadrado, então lá no trinômio quadrado perfeito, eu colocando ele dentro de um parênteses, o primeiro termo seria A. O outro aqui é 9b ao quadrado. Se é 9b ao quadrado, o segundo termo seria 3b. 3b. Como assim, Everton? Eu não sei se vai dar para pegar daí, mas tipo, se aqui é A ao quadrado, então o primeiro seria A. O segundo tem 9b ao quadrado aí, então o segundo seria 3b. Por que, Everton, que o primeiro seria A e o segundo seria 3b? Por quê? O A elevado ao quadrado tem como resultado A ao quadrado. O 3b elevado ao quadrado tem como resultado 9b. E aí tem um mais, então aqui seria mais. Mas como é que eu tenho certeza que é um trinômio quadrado perfeito? Quem vai dizer isso aí agora é o meu termo do meio. O termo do meio diz que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos lá. 2 vezes A, 2A. 2 vezes 3b vai dar 2 vezes 3, 6. 6AB. O elemento do meio aí é 6AB? É. Trinômio quadrado perfeito. Foi. Então, continuando. Na letra B, o meu gabarito diz que ela não é trinômio quadrado perfeito. Vamos olhar. Vamos ver coisa que a gente não sabia. Por que ele não seria? Para ser trinômio quadrado perfeito, tem que obedecer a regra que a gente colocou. Aí a gente tem A ao quadrado, o primeiro elemento seria A. A gente tem 1/4 aqui. E aí que tem um B sozinho. No meio aqui tem que ter multiplicando por 2. Então, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se o primeiro é A e o A não está aparecendo aqui no meio, de cara já não é trinômio quadrado perfeito. Tá bom? A letra C obedece às regras e é. A letra D
obedece às regras e também é, desenvolvendo da mesma forma que eu desenvolvi a letra A. Então é isso, esse é o nosso exercício. Resolvido o nosso exercício, nós iremos agora conversar a respeito da resolução de equação do segundo grau incompleta. Pressupõe-se que vocês já têm uma noção mais ou menos do que seja uma equação do segundo grau, mas eu vou reforçar aqui quando estiver explicando a respeito do conteúdo, tá bom? A gente tem o seguinte, a resolução de equação do segundo grau, que está no livro de vocês, a partir da página 110, quem quiser acompanhar no livro, tá bom? Resolver uma equação do segundo grau significa encontrar suas raízes, isto é, encontrar o número que tornam suas sentenças verdadeiras. Esses números devem pertencer a algum conjunto universo de valores possíveis de raiz da equação. Aí o próprio livro já diz, você já deve ter estudado que uma equação de segundo grau pode ser completa ou incompleta. A equação completa tem um formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo a, b e c números reais não nulos, e uma equação incompleta quando b ou c ou ambos são iguais a zero. Mas tenham calma, se alguém se assustou, não é momento de se assustar. Tenha calma que nós vamos explicar isso aí bem direitinho. Esse aqui é o formato de uma equação do segundo grau. Everton, por que o nome dessa equação é a equação do segundo grau? Somente e justamente por causa desse elemento aqui, ó. Vocês estão vendo que aparece um monte de letra aqui. Eu vou escrever isso aqui em outro formato para ficar mais simples. X ao quadrado mais 2x mais 5 igual a zero. Essa equação não necessariamente está correta, tá bom? É só para que a gente entenda. O que vem a ser esse formato aqui de cima? A, B e C estão representando números qualquer, tá bom? E o X representa as nossas incógnitas. Mas se vocês observarem, nós temos aqui um X que está elevado ao quadrado e um X que está elevado a 1. Um X E aí, pessoal, esta equação, ela apresenta para nós elementos, e aí lembrando lá de polinômio, que a gente não pode somar. Nós não podemos juntar monômios que têm expoentes diferentes. E essa equação fica dessa forma. Ela tanto vai apresentar o x ao quadrado, quanto ela vai apresentar o x sozinho. E esse aqui é o seu formato completo. Esta equação, esse exemplo, e lá em cima, a gente tem um formato que a gente chama completo. Quando é que uma equação de segundo grau ela vai ser incompleta? Quando este B, que está aqui, ou então esse C, é igual a zero. Ou então os dois. Por quê? Eu posso ter o seguinte formato. Eu posso ter ax ao quadrado mais bx igual a zero. Por quê, Everton? Porque se o C for zero, tanto faz, não precisa aparecer aí, porque um número somado a zero não dá nada. Eu posso ter ax ao quadrado mais c igual a zero, e eu posso ter simplesmente ax ao quadrado igual a zero. Nesse primeiro exemplo, o c é igual a zero, não precisa aparecer. Nesse segundo exemplo, o b é igual a zero, então o b não precisa aparecer. E nesse terceiro exemplo, tanto o b quanto o c são igual a zero, não precisa aparecer. Notem que o ax, o x ao quadrado, sempre aparece. Se o x ao quadrado não aparecer, significa dizer a vocês que a equação não é de segundo grau. Ela só é de segundo grau se eu tiver uma incógnita, e nesse caso nós estamos falando só o x como incógnita, que seja elevado ao quadrado. Vou colocar números reais aqui para poder a gente entender melhor. Um exemplo qualquer, podia ser 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Podia ser, vou repetir o mesmo 2x, tá bom? 2x ao quadrado mais, olha só, o c não acompanha nenhum incógnito, então é um número qualquer, 8 igual a zero. E podia ser só 3x ao quadrado igual a zero. Por que essas equações todas são igual a zero? Porque ela é rearranjada para ficar igual a zero, e lá na frente, quando a gente estiver resolvendo, nós vamos entender porque que esse formato é colocado dessa forma. Então, tem uma equação no seu formato, equação do segundo grau, no seu formato completo,
E tenho aqui 3 exemplos de como elas podem ser no seu formato incompleto. A aula de hoje tem como objetivo tentar encontrar o resultado desse x aqui a partir de equações incompletas. Lá na frente é que a gente vai estudar como é que resolve no caso quando as equações forem completas. Retornando aqui para o livro de vocês, ele já traz a resolução de equações incompletas. E aí ele diz o seguinte: acompanhe a resolução de algumas equações do segundo grau incompletas. Vamos determinar as raízes reais da equação 4x² menos 36 igual a zero. Pessoal, quando ele diz as raízes reais, a gente vai já compreender por que ele chama desse jeito, tá bom? Então, dando continuidade aqui. Nós temos essa equação, 4x² menos 36 igual a zero. Esta foi a equação que o livro me deu e ela é incompleta. Everton, por que ela é incompleta? Porque aí eu não tenho aquele elemento bx aparecendo. Aí seria aquele modelo que eu acabei de mostrar na lousa para vocês, que a representação seria ax² mais c igual a zero. Mas aí não é mais, é menos. É porque aí o elemento é negativo. Podia ser mais, parênteses, menos 36. Então, dando continuidade, sem mais delongas. Eu tenho aqui 4x² menos 36. E olha o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele está adicionando 36 desse lado da igualdade e ele está adicionando 36 desse outro lado da igualdade. Por que ele está adicionando 36 a ambos os membros da equação? Porque, como trata-se de uma equação, é do segundo grau, mas continua com todas as características de equação, se eu não colocar o elemento dos dois lados da equação, a minha balança fica desigual. Isso aqui, pessoal, é aquele mesmo joguinho que a gente diz. Está negativo, passa positivo para o outro lado. Só que aqui no livro ele está colocando como é que isso acontece de fato. E olha aqui acontecendo, ó. 36 estava negativo, passou positivo. O que aqui está acontecendo agora? Nós temos 4x², que é igual a 36. E agora o 4 que está multiplicando x² vai passar para o outro lado dividindo. Lembrando que o livro está fazendo dentro da explicação correta do que é que acontece. E aí nós temos 4x² dividido para 4 e 36 dividido para 4. 4x² dividido para 4 fica só x², porque 4 dividido para 4 é 1. 1 vezes x², só preciso deixar como x². E aí quando eu divido 36 por 4, eu obtenho como resultado 9. Agora, olha aqui a história das raízes aparecendo. x², eu preciso pegar esse elemento aqui, esse expoente, e passar para o outro lado. Mas qual é a operação inversa da potenciação? A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, esse x que está ao quadrado, esse quadradinho que está aí sobre o x, eu vou mandar para o outro lado no formato de raiz quadrada. Então, vai ficar aqui, ó, x igual a raiz quadrada de 9. E qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Mas vejam só, não é só 3, pessoal. A raiz quadrada de 9 pode ser 3, mas ela também pode ser menos 3. Opa, por que isso acontece? Vejam só, a raiz quadrada ela é o resultado de um número que foi elevado ao quadrado e encontrou esse resultado. Aqui no 9, nós temos o seguinte, nós temos que a raiz quadrada de 9 pode ser 3 e pode ser menos 3. Então, vamos lá meditar um pouquinho e tentar entender por que isso acontece. Quanto é 3²? 3² é 3 vezes 3 e o resultado é 9. Isso já é óbvio para a gente. Mas e se a gente elevasse menos 3²? Menos 3² seria menos 3 vezes menos 3. Menos com menos é mais. 3 vezes 3 é 9. Então, menos 3 elevado ao quadrado também tem como resultado o número 9. Por isso, a raiz do número 9 tanto pode ser 3 como pode ser menos 3. Está aqui, ó. Portanto, as raízes reais da equação são 3 e menos 3. Everton, quer dizer que uma equação do segundo grau tem 2 resultados? Sim, ela pode ter 2 resultados. Lá na frente a gente vai entender que tem momentos que ela tem só um resultado, mas ela pode ter 2 resultados. E por isso, e aqui eu trago de novo para dizer para vocês o que eu falei lá no começo, que a gente ia determinar as raízes da equação.
Por isso que o resultado aqui da equação, a gente diz que são as raízes da nossa equação. Nós temos aqui agora um outro exemplo que vai dizer para nós o seguinte: sendo nos conjuntos dos números reais, vamos resolver então a equação 2x² mais 10 igual a 0. E aí a gente vai fazer o procedimento: 2x² mais 10 menos 10 é igual a 0 menos 10, então 10 estava positivo, passa negativo, 2x² vai ser igual a 10 negativo, 2x² dividido por 2 vai ser igual a 10 negativo dividido por 2. Então, x² é igual a menos 5. Opa! Menos 5, Everton? Existe raiz real de número negativo? Vamos ver o que é que o livro está dizendo. Observe que não existe número real que elevado ao quadrado seja igual a menos 5. Então, dizemos que a equação não tem raízes reais, ou não tem solução nos números reais, pessoal. Everton, mas tem outra solução? Lá na frente, no final do ensino médio ou na universidade, vocês vão ver que existem vários outros conjuntos, mas não existe solução aqui nos números reais, tá bom? Então, existem, pode ser que apareçam equações assim, escritas dessa forma, que na verdade não tem solução. E o que é que você vai dizer? Você simplesmente vai dizer que não existe solução nos números reais para este tipo de equação. Agora vamos observar outro exemplo que está aqui, ó. Agora vamos determinar a raiz de menos 7x² igual a 0. Essa daqui é aquele formato lá que nem aparece A, nem aparece B, nem aparece C. Aparece só o elemento A. Aparecendo só o elemento A, tem solução? Tem sim solução. A gente vai fazer aqui a divisão. 7 está multiplicando, passa dividindo, então ele vai ficar aqui dividido. Só que x² vai ser igual a 0. Então, o nosso x é igual a menos 0, então só 0, porque não tem 0 positivo nem 0 negativo. Portanto, a equação tem duas raízes reais, mas ambas são igual a 0. Já o nosso último exemplo aqui, ele traz naquele formato que a gente chamou de ax² menos bx igual a 0. Uma forma de resolver essa equação é colocar o fator comum, que aqui no caso é 2x, que está aparecendo dos dois lados da equação, em evidência. Aí fica 2x vezes x menos 16. Por quê? 2x vezes x vai dar 2x², 2x vezes menos 16 vai dar menos 32. Olha que coisa interessante. Isso aqui é um produto. 2x, que é esse primeiro elemento, vezes x menos 16, que é esse segundo elemento, é igual a 0. Então, a gente tem duas situações possíveis. A gente tem a primeira situação que diz que nós temos um produto, uma multiplicação que o resultado é igual a 0. Então, um deles dois vai ter que ser 0. Ou 2x é igual a 0, ou então x menos 16 é igual a 0. Como é que vai funcionar? Observando só esse pedacinho aqui, nós vamos ter o seguinte, então. Se 2x é igual a 0, logo x vai ser igual a 0, porque 0 dividido para 2 é 0. Então, x igual a 0. Ou então, lá na outra parte, diz que x menos 16 é igual a 0. Se x menos 16 é igual a 0, 16 está negativo, passa positivo. Então, x vai ser igual a 16. Portanto, as raízes reais dessas equações são 0 e 16. Olha que interessante, aqui a gente tem dois resultados que são muito diferentes um do outro para esse modelo aqui. Então, recapitulando para vocês, a gente observou aqui as possibilidades de resolução de equações do segundo grau, em equações de segundo grau incompletas, nesse primeiro formato, nesse segundo formato e nesse terceiro formato, tá bom? Então agora a gente vai retornar para o grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida que ainda exista, ou a respeito da correção do exercício, ou a respeito da apresentação deste conteúdo que foi colocado aqui agora para vocês.